Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula nossa aqui no canal. Essa aula é para o projeto Ligadíssimos no Enem, a gente está retomando as nossas atividades. A gente deu um breve recesso aí, mas a gente já vai seguir agora direto até o final do ano, ou melhor, até a prova do Enem, né, que vai ser só em 2021. Pois bem, meu povo, o que a gente estava fazendo nas últimas aulas antes do recesso? A gente estava falando um pouquinho sobre a parte de ondas sonoras, ondas estacionárias, e finalizamos no nosso último encontro falando sobre cordas vibrantes, onde a gente explicou em linhas gerais a relação entre física e música, especificamente na física do violão, que também se aplica a outros instrumentos, como piano, violino, baixo, enfim, qualquer instrumento que funciona a partir de vibração de cordas. Hoje o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai para tubos sonoros, certo? E aqui nos tubos sonoros a gente vai entender um pouco como funciona a flauta, como funciona o órgão, aqueles antigões de igreja, né? O pessoal fica tocando, parece um piano, mas você tem tubos, né? Você tem uma série de tubos, a gente vai explicar em linhas gerais a física desses instrumentos musicais, tá bom? E aí, para você acompanhar a aula de hoje, né? Você diz assim, Thiago, o que eu preciso saber de antemão, pré-requisito, para acompanhar a conversa de hoje? Bom, para acompanhar a conversa de hoje, você precisa ter uma noção do que é uma onda sonora, de como é que o som se propaga. Óbvio que você precisa saber daqueles elementos de uma onda, né? O comprimento de onda, frequência, período. E você também precisa saber o que é uma onda estacionária, tá? Então o que eu vou fazer nesse começo? Eu vou fazer uma revisão rápida, vou só jogar aqui para vocês os principais conceitos que a gente vai usar na aula de hoje. Alguns dos primeiros slides vocês vão ver que está um pouquinho fora do padrão do que vai seguir, mas é porque eu peguei das aulas anteriores, só para a gente fazer uma retomada. Se ainda assim você achar muito complicado ou não lembrar bem dos conceitos, talvez valha a pena você voltar nas aulas anteriores para resgatar aquela ideia que você ainda não pegou muito bem ou que não esteja lembrando muito bem, tá bom? Então, meu povo, vamos aqui para a onda sonora. Começa com essa esculhambação aqui, né? O que é isso, meu povo? É o que está acontecendo ao meu redor agora. Enquanto eu estou falando, o ar está vibrando. A gente lembra que o som é uma onda longitudinal. Então, por exemplo, se o som está se propagando aqui, ó, nessa orientação aqui, o que as moléculas de ar estão fazendo? Elas estão vibrando assim, tá? Esse aqui é o padrão longitudinal. A onda está vindo para cá e as partículas vibram na mesma linha, né? Vibram na mesma direção da propagação da onda. Então, quando a gente fala, né, a gente faz essa sanfona com o ar. E aí, o que eu queria que você se atentasse? Que alguns pontos, né, você tem alguns pontos aí onde o ar está um pouco mais concentrado, onde você tem compressão de ar, e outras regiões onde o ar está mais rarefeito. Isso aqui é um pouco difícil de representar graficamente. Então, por isso que as ondas longitudinais a gente representa como se fossem transversais, aquelas senoidais, que fica um pouco mais fácil, com crista, com vale, para você identificar melhor onde são esses pontos. Fazendo uma comparação simples, você pode dizer que a crista de uma onda corresponde a uma área de compressão, vale uma área de rarefação, tá? E aí você consegue acompanhar direitinho. Eu não vou ler essas coisas que estão aqui, porque isso já foi assunto de outra aula. Eu estou trazendo essa imagem mesmo só para a gente lembrar, tá bom? Então lembra que a onda sonora é uma onda longitudinal e ela faz essa sanfona com ar. Enquanto eu estou falando, você não está vendo, óbvio, mas o ar ao meu redor está vibrando, tá? E é o ritmo de vibração que faz com que você identifique depois se minha voz é grave, é aguda, né? Você consiga identificar meu timbre, consiga identificar a minha voz. Bom, seguindo em frente, a gente também falou sobre ondas estacionárias. O que é uma onda estacionária, meu povo? É o seguinte, na corda do violão, né? Você vai lá, você agita, você vibra a corda do violão. Você vai ter um fenômeno que a gente chama de reflexão. Quando você tem uma vibração e chega, por exemplo, na parte que está amarrada da corda, né? Ou se você amarrasse a corda numa parede, na hora que a vibração chegasse na parede, ela sofre um processo que a gente chama de reflexão. Como esse ponto está fixo, ela vai sofrer aquilo que a gente chama de inversão de fase. Então, enquanto você está lá tocando, vibrando a corda, você vai ter uma onda indo e outra onda voltando. E isso vai terminar gerando um outro fenômeno físico que a gente chama de interferência. Tá? Então, se você ficar agitando uma corda num certo ritmo, né, numa certa frequência, o que vai acontecer? Você vai perceber que vai se formar um desenho na corda. Tá? E esse desenho aí vai ser o que nós chamamos de onda estacionária. Quando a gente fala de cordas,
esse desenho de onda estacionária tem um outro nome, que é o que a gente chama de harmônico, tá bom? Então, dependendo da frequência com que você vibre a corda, nós vamos ter, já está aí na sua tela, né? Alguns modelos, alguns formatos que a corda pode assumir, certo? A gente chama esses formatos de harmônicos. Se com esses comentários iniciais você percebe que está difícil acompanhar, aí eu aconselho que você retome as aulas anteriores, tá bom? Para a gente ser bem objetivo aqui nessa parte de tubos sonoros, ok? E aí, meu povo, é o seguinte, aí você olha e diz assim, ai meu Deus do céu, já vem desenho complicado pra gente. Se você lembrar um pouquinho do que nós falamos sobre cordas vibrantes, você não vai ter dificuldade em trabalhar com os tubos sonoros abertos, tá? Porque na real, assim, na prática, as fórmulas, as equações são exatamente as mesmas. O tipo de análise que a gente vai fazer é muito parecida. Aqui eu estou só mostrando para vocês, logo num desenho, os 3 primeiros harmônicos, os 3 primeiros padrões, as 3 primeiras formas que você tem aí de uma onda se formar dentro de um tubo aberto. No caso aí pode ser uma flauta, por exemplo, tá bom? Só que aí, claro, eu estou jogando o primeiro desenho, tá bom? Dá uma olhadinha aí nesses 3 primeiros harmônicos, só que aí agora eu vou para uma lousa, vou para minha lousinha aqui para a gente explicar bem detalhadamente como é que a gente faz esses desenhos e que tipo de raciocínio você precisa ter. Então vamos lá, pessoal, já estamos aqui na nossa lousa, e aí eu vou primeiro explicar para vocês que nós vamos ter aqui 2 tipos de tubos sonoros, tá? Quais seriam esses? A gente tem tubos onde as 2 extremidades são abertas, certo? Que são esses que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Esse primeiro aqui, tá? Esse primeiro aqui é um tubo que nós chamamos de tubo aberto. Tá bom? Por que aberto? Porque ele vai ter as 2 extremidades dele são abertas. Tá bom? Não tem nenhuma tampa, não tem nada fechando. É o exemplo da flauta. A flauta funciona desse jeito aí, você tem 2 extremidades abertas. Tem outro tipo. O outro tipo é esse que eu vou mostrar aqui para vocês, que nós chamamos aqui de tubos fechados. Nesses tubos fechados tem um tampão, tá? Tem uma parte que é fechada, que é tampada, o ar não passa por ali, não atravessa, né? Esse seria o caso daquela flauta de pan. Ela é bem tradicional na América Latina. São aquelas que você tem vários tubinhos de tamanhos diferentes, colados um no outro. Aí o cara, num dos próximos slides vai ter uma figura de uma pessoa tocando essa flauta de pan, tá bom? Que é a mesma coisa também quando você pega uma garrafa fina, tipo uma garrafa KS, por exemplo, e você assopra, tá? E aí você gera um som. Então quando você faz isso aí, também funciona como se fosse um tubo fechado, tá bom? Bom, mas antes da gente detalhar, falar sobre cada um deles, eu quero só que vocês tenham atenção para alguns detalhes. Tem umas coisas que sempre vão acontecer e é isso que eu quero que você tenha clareza desde o início. Meu povo, é o seguinte, aqui ó, a gente vai ter uma característica nas extremidades abertas e nas extremidades fechadas, coisas que sempre vão acontecer. E não é muito complicado explicar isso. Veja só, aqui, meu povo, numa extremidade aberta, tá? Por exemplo, se eu tiver uma partículazinha aqui, ela vai ter uma liberdade grande de movimento, porque a extremidade está aberta, não tem nada que barre o movimento dela. Então ela pode vibrar para um lado ou para o outro sem maiores problemas, certo? Então a gente vai sempre associar essa região aqui, a extremidade aberta, como sendo um ventre. Tecnicamente a gente chama de ventre de deslocamento, porque as partículas têm liberdade para ficar vibrando. Então a gente sempre vai ter um ventre na parte aberta. Isso, claro, quando a gente tiver a formação de uma onda estacionária. Tá? Se você conseguir formar um harmônico aí dentro, você pode ter certeza, não precisa nem ficar pensando qual é o harmônico. Não, sempre na extremidade aberta você vai ter um ventre, tá bom? Aqui também eu vou ter um ventre, nessa outra extremidade? Sim, aqui também você vai ter um ventre, tá bom? E no tubo fechado? O tubo fechado, ele não é fechado dos 2 lados, né? Ele vai ser fechado de um lado e do outro vai ser aberto. Então, nesse lado aberto aqui, você também vai ter a formação de um ventre nos harmônicos, tá? Então você vai ter aquilo que a gente chama de um ventre de deslocamento, porque as partículas vão estar livres para vibrar. No entanto, pessoal, toda vida que for uma extremidade fechada, você vai ter uma limitação. E aí qual é a limitação? Porque aí, como tem um obstáculo, a partícula não vai conseguir vibrar, ela vai ficar meio travada aí. Então, como ela vai ficar travada, eu posso dizer que aqui sempre vai se formar um nó, tá bom? O nozinho da onda estacionária, que é aquela região que a vibração é praticamente nula, tá bom? Então não importa se o tubo é aberto ou fechado, você vai olhar sempre para a extremidade.
Se você tiver a extremidade aberta, você tem um ventre. Se você estiver olhando a extremidade fechada, você sempre vai ter ali a formação de um nó. Isso aqui vai ser importantíssimo agora, porque eu vou falar um pouquinho sobre os tubos abertos, eu vou começar detalhando os tubos abertos, e aí você vai ver como a gente desenha os harmônicos de modo simples, usando esse raciocínio, tá bom? Então vamos lá. Temos aqui, né, a análise dos tubos abertos, vamos ver o que acontece dentro de uma flauta. E aí, meu povo, aqui você pode pensar, né, na parte próximo da onde você coloca a boca, né, tem uma aberturazinha, né, um pouco acima, e você pode pensar nesse outro lado aqui, né, como a outra ponta da flauta, tá? Então, quando você forma um harmônico, você está produzindo um som na flauta, você formou um harmônico aí, o que acontece? Qual é a forma mais simples de eu produzir um harmônico? A forma mais simples, meu povo, é eu tendo um ventre aqui e um ventre aqui. Só que não pode ser um ventre gigante, pegando esses dois pontos. Então, entre eles, eu tenho que ter um nó. Então, eu vou desenhar um nozinho aqui, vou fazer o nosso nozinho. Aí, como é que ficaria o nosso desenho? Ficaria algo mais ou menos assim, ó. Você tem aqui o ventre, tá? E aqui outro ventre. Pronto. Esse aqui seria o desenho básico, tá bom? Então, você tem dois ventres, um em cada ponta, e conectando os dois, você tem um nó. Essa seria a forma mais simples de eu formar uma onda estacionária dentro de um tubo aberto, seguindo essa regra de que na extremidade tem que ter um ventre, né? Então nós vamos chamar isso, pessoal, de primeiro harmônico, tá? Que também é conhecida como frequência fundamental. É o nosso primeiro harmônico. E aí o que eu queria que você anotasse nesse primeiro harmônico? Queria que você percebesse uma coisa. Esse aqui é o comprimento do tubo, né? O comprimento L do tubo. Só que aí perceba que no comprimento L, você tem exatamente meio comprimento de onda, porque à medida que vai de um ventre a outro, a gente já falou sobre isso nas ondas estacionárias, entre dois ventres você tem meio comprimento de onda. E aí veja só o que acontece, pessoal. Eu posso dizer então para você que o comprimento do fio corresponde a uma vez a metade do comprimento de onda da onda estacionária que vai ser formada aí, tá bom? Então vamos segurar essa informação. Você vai ver que isso vai ser importante para a gente, tá? Eu vou até anotar isso aqui embaixo, ó, e a gente vai usar essa relação daqui a pouco. Eu estou enfatizando que é uma vez a metade do comprimento de onda, porque a gente vai perceber nos próximos que haverá uma repetição. A gente vai notar uma repetição nesse padrão aí. Vamos fazer o nosso segundo caso, tá? Esse aqui seria a primeira situação que a gente está analisando. Vamos agora para a segunda situação. Aqui eu preciso ter um ventre, aqui eu preciso ter um ventre. Só que agora eu vou fazer uma figura um pouco mais complexa. Então, ao invés de colocar um nó, eu vou colocar dois nós no meio do tubo. Certo? Você faz dois nozinhos no meio do tubo. E aí, com isso, a gente faz o desenho. Ó. Você liga o ventre ao nó. Aqui entre os dois nós, você vai fazer outro ventre. E aqui você vai fazer mais um ventre. Tá bom? Então, a gente chegou numa figura um pouquinho mais complicada. Queria que você notasse que agora eu tenho, ó, daqui para o meio dá um comprimento de onda, dá meio comprimento de onda, do meio para a outra ponta dá outro comprimento de onda, dá outra metade de comprimento de onda, né? Então, tecnicamente, o que eu tenho aí? Eu tenho um comprimento de onda inteiro, tá? Que você pula um ventre e vai para o outro. A gente já falou sobre como você tira essas medidas na aula de ondas estacionárias. Só que aqui eu vou escrever de um outro jeito, tá? Eu vou dizer, então, ó, daqui para cá eu tenho meio comprimento de onda, do meio para a ponta eu tenho outro comprimento de onda. Então você vai notar que eu tenho duas vezes a metade do comprimento de onda. Tá bom? Então, isso aqui é o que nós vamos chamar de segundo harmônico. Vou escrever aqui, ó. Segundo harmônico. E nós vamos dizer que o comprimento desse segundo harmônico, eu vou colocar 1 aqui, vou botar 2 aqui. O comprimento desse segundo harmônico corresponde a duas vezes meio comprimento de onda, ou seja, um comprimento de onda todo, tá bom? Mas eu estou escrevendo assim para você notar que tem um padrão matemático surgindo na história. Esse foi o segundo ponto que a gente analisou. Vamos para o terceiro, pessoal. Eu vou formar a terceira figura mais complexa possível, tá? Terceira onda estacionária mais complexa, digamos assim, com mais detalhes. E aí, veja, se eu coloquei aqui 1 e aqui 2, aqui eu vou colocar 3 nós dentro da figura, no meio da figura. Lembrando que nas extremidades tem que ser ventre, porque é um tubo aberto. Como eu disse para vocês, quando é aberto, sempre tem que ser um ventre ali na pontinha. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos fazer esse desenho, ó. Liga o ventre com um nó, entre os dois nós a gente faz outro ventre, aqui a gente faz mais um ventre,
e aqui a gente conecta com esse ventre da saída, tá bom? Então o que você vai perceber aqui? Você vai perceber que nós temos, ó, meio comprimento de onda, daqui para cá. Desse pontinho que eu marquei agora, para este ponto, nós temos mais meio comprimento de onda. E deste ponto que eu acabei de marcar para o último, nós temos mais meio comprimento de onda. Então veja, eu tenho 1, 2, 3 pedaços semelhantes àquele primeiro que a gente fez. Então eu vou dizer para você que agora o comprimento do nosso tubo corresponde a 3 vezes metade do comprimento de onda. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Vou dizer que esse é o terceiro harmônico. Terceiro harmônico. Ó. E vou escrever ainda que o comprimento do terceiro harmônico, o comprimento do tubo nesse terceiro harmônico, corresponde a 3 vezes metade do comprimento de onda, tá bom? Então, meu povo, eu queria que você notasse que existe aí um padrão matemático, tá? Então, no primeiro harmônico é 1 vez a metade do comprimento de onda, no segundo harmônico é 2 vezes a metade do comprimento de onda, no terceiro harmônico é 3 vezes a metade do comprimento de onda. Então isso aqui vai permitir, né, vai nos permitir chegar a essa conclusão que eu vou anotar aqui, ó. Se eu quiser o enésimo harmônico, tá? Eu quero comparar com o enésimo harmônico, né? Aliás, eu vou apagar aqui. Se eu quiser um harmônico qualquer, que normalmente a gente bota esse Nzinho no comprimento de onda, tá? Eu quero comparar o comprimento de onda com o tamanho do tubo. Em qualquer harmônico, se for o quarto harmônico, quinto harmônico, sexto harmônico, não importa. O que você vai fazer? Se é o primeiro, é 1. Se é o segundo, é 2. Se é o terceiro, é 3. Então, se for o enésimo é o que você quiser pensar. O terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, não importa. Então, você vai colocar um Nzinho aqui, tá? O número do harmônico vezes comprimento de onda sobre 2. Só que, normalmente, o que interessa pra gente não é o que a gente quer descobrir, normalmente, nas questões, não é o tamanho do tubo, mas é o comprimento de onda. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar esse 2, vou passar para cá. Ele vai passar multiplicando. Vou pegar esse N, vou passar para cá. E esse N vai dividindo. Então, no final, você vai ter essa relação aqui, ó. O comprimento de onda do enésimo harmônico vai ser quem? Vai ser, ó, o 2 vai passar multiplicando com L, então vai ficar 2 vezes L. E esse N vai passar dividindo, então dividido por N, que é o número do harmônico. Pessoal, isso aqui é uma formulazinha geral para a gente descobrir o comprimento de onda em um harmônico qualquer, tá bom? O harmônico que você quiser. Outra coisa que eu queria que você tivesse muita atenção aqui. Perceba que o harmônico, né, quando você tem um harmônico desse, os harmônicos nada mais são do que múltiplos uns dos outros, né? A gente pode até dizer que os harmônicos são quantizados, tá? E aí veja bem, ó, eu queria que você notasse, eu vou riscar mais um pouquinho aqui meu esquema, dá só uma olhada, ó, nessa figura que eu tenho aqui, tá? Esse desenho parece tipo um X, né? Um X um pouco ondulado. Se você olhar no segundo harmônico, você vai ver esse X ondulado 2 vezes, onde eu estou marcando aqui, ó. Você tem essa figura duplicada. No terceiro harmônico, você vai ter essa figura triplicada, ó. Ó aquele X ondulado, né, que eu estava comentando agora, ó. Ele aparece 3 vezes. Então, o próximo harmônico é só você adicionar mais uma figura dessa. Você vai só somando, 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 né? E é por isso que nós vamos ter aí um harmônico sendo múltiplo do outro, né, múltiplo do fundamental. E isso também vai ter uma relação na nossa frequência, tá bom? E a frequência é o que eu vou comentar com vocês agora rapidinho, tá? Deixa eu abrir eu vou abrir aqui uma outra tela, eu vou resgatar essa informação aqui do 2L sobre N, né, essa do comprimento de onda, e a gente vai ver como chega na fórmula da frequência do harmônico. Então, meu povo, chegando aqui, ó, nessa próxima página aqui da nossa lousa, eu deixei aqui logo essa informação, né, essa informação a gente acabou de tirar lá daquela análise que eu fiz, 2L sobre N, e aí eu queria que você lembrasse de uma outra expressão, tá bom? Qual é a expressão? É o V lambda F. Essa aqui é uma das primeiras relações que a gente faz, uma das primeiras expressões que a gente apresenta para vocês, certo? Que relaciona a velocidade da onda, o comprimento de onda e a sua frequência. Só que normalmente o que as questões pedem da gente, tá? Eles pedem essa frequência aqui, tá bom? Então eu tenho o enésimo comprimento de onda, a enésima frequência. Como é que eu faço para descobrir essa frequência? Bem simples, ó. Você vai pegar esse comprimento de onda aqui e você vai substituir por essa relação que a gente tirou agora, tá bom? Então como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Velocidade igual, né? O comprimento de onda é 2L sobre N vezes a frequência.
E aí o que a gente faz, galera? Faz o seguinte, olha, eu quero deixar essa frequência isolada, eu quero descobrir o valor dela, tá? Quero uma fórmula que me dê direto o valor dela. Então o que eu faço? Eu vou passar esse n para cá multiplicando, e esse 2L aqui eu vou passar para baixo aqui dividindo. Então como é que vai ficar a nossa expressão? Vai ficar desse jeito, ó. Nós vamos ter no final que o Fn vai ficar sozinho, o n vai passar multiplicando pelo v, então fica n vezes v, e o 2L vai passar dividindo, então vai ficar dividido por 2L. Meu povo, essa aqui é a fórmula geral, certo? Para determinar a frequência de um harmônico, do enésimo harmônico, o enésimo é qualquer harmônico que você queira, de um tubo aberto, ok? Então vamos lá, fazendo o fechamento dessa primeira parte. O que você precisa saber disso aqui, meu povo? O que você tem que saber é o seguinte, você precisa saber essa expressão da frequência, tá? Essa aqui é muito importante, e se você lembrar, é a mesma expressão do violão, né, das cordas vibrantes, é a mesma expressão, a mesma fórmula do harmônico. E o que você precisa saber? Você precisa saber reconhecer o harmônico. Você tem que saber essas figuras aqui, dos harmônicos, você tem que saber reconhecer, olhando para a figura, qual é o harmônico, e você tem que saber aquela fórmula da frequência, ok? Com essas duas informações, você tem como seguir em frente e resolver a imensa maioria dos problemas, né? Pelo menos os mais objetivos, os mais elementares, você consegue resolver tranquilamente com essas informações. E aí, meu povo, voltando para os nossos slides, veja só, queria que você notasse que os desenhos que nós temos aqui são exatamente os mesmos desenhos que a gente montou agora há pouco, né? Ó, você vê, ó, parece aquele X ondulado, ó, que eu estava mostrando agora há pouco para vocês, meio comprimento de onda. Aqui, ó, nós temos 2 vezes aquela estrutura do X, ó, que a gente tinha comentado, e aqui 3 vezes aquela estrutura que a gente tinha comentado no terceiro harmônico, tá bom? Então aqui a gente tem uma figura só um pouco mais bonitinha, né? Mais bem desenhada, para você observar as mesmas coisas que a gente trabalhou ali na nossa lousa. Tá bom, meu povo? Então é isso. Aí vamos passar para o próximo slide aqui. Essa aqui é a frequência dos harmônicos em tubos abertos. Essa expressão que está aí é a expressão que eu acabei de deduzir, usando V lambda F, tá bom? Então você vê aí que a frequência é NV sobre 2L. Lembrando para você que o F é a frequência do harmônico, e aí você bota o número que você quiser, o que a questão te pedir, né, o que você estiver procurando. O N, dessa fórmula, é o número do harmônico. O V é a velocidade do som no tubo. E o L é o comprimento do tubo, tá bom? Então, com essas informações aí, é tranquilo para você resolver problemas. Então, o que eu vou fazer agora? A gente vai falar um pouquinho sobre os tubos fechados, né? Como a flauta de Pan. Como é que a gente calcula aí, como é que a gente faz os harmônicos em tubos fechados. Lembrando que nós vamos ter uma particularidade, coisa que eu comentei com vocês agora há pouco, veja só. Quando você tem a extremidade fechada, sempre tem a formação de um nó, e na extremidade aberta sempre é um ventre. E isso você vai perceber em todos os desenhos, ó. Não importa qual harmônico você tenha. Outra coisa que eu queria que você tivesse atenção é o seguinte, meu povo, olha só. Você tem um harmônico fundamental, o primeiro harmônico, e aqui nesse meu esquema ele já pulou logo para o terceiro, não tem o segundo. Nas cordas vibrantes e nos tubos abertos a gente tinha o primeiro e o segundo harmônico, terceiro, quarto, sempre os números inteiros na sequência. E aqui já pulou para o terceiro, depois pulou para o quinto, cadê o segundo, cadê o quarto? Então, vamos voltar para a nossa lousinha para a gente entender como é que isso aqui funciona. Então, meu povo, estamos aqui nos harmônicos dos tubos fechados. Vamos entender como é que funciona esse negócio, né? Então, meu povo, vamos fazer a forma mais simples que eu poderia ter. Lembrando que aqui tem que ser sempre um nó e nessa região tem que ser sempre um ventre, tá? Na extremidade aberta sempre é um ventre. O jeito mais simples de eu fazer isso é simplesmente ligando esse nó a esse ventre, tá? Então, a gente tem uma metade aqui, né, de um ventre completo aqui, né, do nó ao ventre, a gente tem esse desenho. Aí, galera, o que vai acontecer? Eu queria que você notasse que de um nó para o ventre, a gente não tem nem meio comprimento de onda completo. Se você lembrar das análises que a gente fez de ondas estacionárias, você vai se ligar que aqui nós temos, não metade, mas nós temos metade da metade. Então, nós temos aqui 1/4 do comprimento de onda da onda estacionária que está formada aí. Esse aqui, meu povo, é o primeiro harmônico, é o chamado harmônico fundamental, certo? Primeiro harmônico. E aí, veja bem, ó, eu já vou logo dizer para você, colocar essa relaçãozinha aqui embaixo, que o comprimento do tubo vai corresponder a 1 vez 1/4 do comprimento de onda, tá bom?
Então pronto, vamos segurar essa informação, eu vou fazer aqui no mesmo modelo que eu fiz a análise agora dos tubos abertos. Vamos lá, qual seria a segunda figura mais complexa que eu teria para formar aqui? Nós temos aqui um nó, obrigatoriamente, aqui um ventre. Essa, claro, foi a primeira figura que nós formamos. Vamos para a segunda figura. Se aqui é um nó, aqui é um ventre, eu quero deixar mais complicadinho que o de cima, eu vou adicionar mais um nó aqui, tá bom? Então o que vai acontecer? Daqui para cá a gente vai ter um ventre, e daqui para cá, ó, a gente ainda vai ter mais um pedaço de um ventre, tá bom? E aí o que eu queria que você notasse? Eu queria que você notasse que, ó, daqui para cá é 1/4 do comprimento de onda, de um nó para o ventre, de um ventre para o nó a mesma coisa, 1/4 do comprimento de onda, e daqui para cá, apesar do meu desenho não tá na escala boa, aqui é de um nó para um ventre de novo, é mais outro quarto de comprimento de onda. Então, na verdade, aqui o que é que eu tenho? Eu tenho 3 vezes 1/4 de comprimento de onda. Se você notar bem, essa figura aqui, que é como se fosse tipo um C, né? Pensar assim, essa figura vai aparecer quantas vezes aqui? Ó? Uma vez, aqui ao contrário, C invertido, 2 vezes, e aqui 3 vezes. Então, pessoal, diferente do que a gente estava vendo até então, a gente não tem a figura simplesmente duplicando direto. Não, ela triplica logo. Então, como triplicou, você tem um triplo da estrutura que você tinha aqui, esse é o terceiro harmônico e não o segundo, tá? Então, a segunda maneira mais complexa de formar uma onda estacionária, mais detalhada de formar uma onda estacionária aí, é partindo logo para o terceiro harmônico, tá? Não é possível, então, formar o segundo harmônico aí. E o que limita? Por que não deu certo dessa vez fazer o segundo harmônico? Porque as extremidades têm características diferentes. Enquanto, por exemplo, nas cordas vibrantes você tinha nas extremidades sempre 2 nós e nos tubos abertos você tinha sempre sempre 2 ventres, aqui no tubo fechado você tem um nó e um ventre. Como eles são diferentes, isso termina limitando o nosso desenho. Então não é possível aqui formar harmônicos pares. Você vai ver esse detalhe, tá bom? Então a segunda figura mais complexa que a gente formou aqui foi o terceiro harmônico, tá? Tem a harmônica aqui, mas é o terceiro harmônico. Aí vamos lá, ó. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos para mais uma figura. Tá? Só ajeitar aqui. Nós vamos para a próxima figura. Qual seria a terceira figura mais complexa a ser formada? Terceira figura mais complexa seria o seguinte. Lembra que aqui sempre é um nó, tá? E aqui no meio eu preciso ter, ó. Eu tinha feito só um nozinho, então eu vou adicionar 2 nós para a figura ficar um pouco mais complicada. O que você vai perceber? Você vai perceber o seguinte, ó, que fazendo o nosso desenho nós vamos ter um ventre aqui, vamos ter outro ventre aqui, e daqui para cá a gente tem o caminho de um nó para um ventre, tá? Essa aqui, a terceira figura mais complexa que a gente vai formando. O que eu queria que você notasse? Queria que você notasse que aquele Czinho que nós temos aqui, ele vai aparecer, ó, uma vez, tá? 2 vezes aqui ao contrário, bem aqui 3 vezes, 4 vezes e 5 vezes. Então nós vamos ter esse 1/4 de comprimento de onda sendo repetido 5 vezes, tá bom? Então resultado, a terceira figura mais complexa a ser formada, né, novamente não é um harmônico de ordem par, ele já vai para o próximo ímpar. Então a próxima figura mais complexa, deixa eu fazer aqui na mesma cor, é o quinto harmônico, certo? É o quinto harmônico. Tá bom? E aí como é que a gente calcula, então? A gente vai dizer que o comprimento é 5 vezes lambda sobre 4. Aí, meu povo, nós já vamos para aquela relação geral. Se você quiser, por exemplo, né, eu posso dizer assim, o comprimento eu posso associar dessa maneira, ó. N vezes lambda sobre 4, tá? Então, o número do harmônico que você tem, lembrando que aqui só podem ser números ímpares, vezes 1/4 do comprimento de onda, né, do comprimento da onda estacionária, que seria o comprimento do primeiro harmônico, né, a medida do primeiro harmônico que você tem aqui, o pedacinho do primeiro harmônico. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o de sempre, vou passar esse 4 multiplicando, que eu quero deixar o comprimento de onda sozinho, e vou passar esse N dividindo. Como é que vai ficar esse esquema? Vai ficar assim, galera, ó. Comprimento de onda vai ficar igual a
4 vezes o L, esse 4 vai passar multiplicando, 4 vezes o comprimento do tubo, dividido por N. Pronto. Então você vai ver que aqui a fórmula ficou um pouquinho diferente das cordas vibrantes e dos tubos abertos. Né? A gente estava acostumado a ver 2L sobre N, agora apareceu 4L sobre N. E a explicação para isso é bem simples, é porque no harmônico fundamental, né, na frequência fundamental, você tem 1/4 apenas do comprimento da onda estacionária. E é esse 4 aqui que vai aparecer na fórmula aqui em cima. Tá bom? Então vamos fazer uma coisa semelhante? Vamos de novo para aquela expressão da frequência, aqui na lousa, e a gente vai determinar como é a frequência, como é que a gente pode calcular a frequência do enésimo harmônico. Então aqui, ó, fiz o mesmo esquema da outra vez, só enfatizando para você quanto é que vale aí o comprimento de onda do enésimo harmônico, né? Lembrando que aqui só podem ser números ímpares. Então eu já vou logo chamando atenção para isso. N tem que ser necessariamente um número inteiro, né? Mas um inteiro ímpar, né? Um número ímpar. Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora? Lembrar vocês o V lambda F de novo, tá? Tudo é do mesmo jeito. Se eu tenho o enésimo comprimento de onda, eu tenho a enésima frequência. E aí o que a gente vai fazer? Vamos fazer o de sempre. Vamos pegar isso aqui e substituir neste comprimento de onda. Como é que vai ficar a nossa conta? Vai ficar assim, ó. V igual, comprimento de onda fica 4L sobre N vezes a frequência N, né? A frequência do enésimo harmônico. Nós vamos pegar esse N e passar multiplicando, nós vamos pegar o 4L inteiro e passar dividindo. Então como é que vai ficar a nossa conta? No final das contas, a frequência do enésimo harmônico vai ser NV, que o N passou multiplicando, e o 4L passou dividindo, então dividido por 4L, beleza? Então você vê que as fórmulas são bem parecidas. Quando a gente fala de cordas vibrantes, tubos abertos, tubos fechados, é tudo bem semelhante mesmo. A diferença maior está nos tubos fechados, onde ao invés de estar dividido por 2L, está dividido por 4L, tá bom? Então do tubo fechado, o que você tem que saber? Você tem que saber duas coisas essenciais. Você tem que saber reconhecer os harmônicos, aqueles desenhos que a gente fez agora, e você tem que saber essa fórmula da frequência, tá bom? Vamos voltar aqui para os nossos slides, ó. A gente tem aquela figura mais bonitinha, mais desenhada, mais bem desenhada, né? E aí a gente vai reconhecer aquelas mesmas estruturas que eu mostrei para vocês agora há pouco na nossa lousinha digital aqui, né? Então veja só, pessoal. Nós temos aqui o primeiro harmônico, aquele C, né? Só que aqui está só ao contrário do modelo que eu tinha feito. Mas enfim, aqui você tem aquele 1/4 de comprimento de onda, e você vai notar que esse 1/4 de comprimento de onda se repete sempre nos próximos harmônicos, mas em múltiplos ímpares, né? 3 vezes maior, 5 vezes maior, o próximo seria o 7º harmônico, depois o 9º harmônico, tá? Então, nos tubos fechados, a gente sempre vai pulando para o harmônico ímpar, beleza? Então é isso, meu povo. Com essa análise aqui, tá? A gente vai aqui, por exemplo, para a frequência. Essa fórmula aí é a mesma que eu deduzi agora, né, para vocês. Você tem aí na imagem, né, aqui em cima de mim, você tem um cara tocando essa flauta de Pan, tá bom? Que é um tubo fechado, certo? Você tem a formação de uma onda estacionária exatamente desse jeito que a gente estava apresentando para vocês. Tá certo, meu povo? E aí agora eu vou para um último comentário antes da gente seguir para os exercícios. Vamos lá, meu povo. Uma situação que pode parecer meio confusa é o seguinte, que quando a gente fala de onda estacionária, a gente sempre traz aquela ideia da reflexão, a onda que reflete e volta em inversão de fase e forma uma interferência com a onda que está sendo produzida, né? A onda que está chegando lá para ser refletida. Numa corda vibrante é fácil perceber isso, porque você tem lá as extremidades da corda amarradas, né? Então fica fácil perceber como ocorre a reflexão. No caso de um tubo fechado, também não é tão complicado perceber isso, porque você tem lá um tampão. Então a onda chega naquele tampão e volta. Mas às vezes alguns alunos têm a seguinte dificuldade. Professor, em tubo aberto, se o tubo é todo aberto, se ele é aberto nas duas extremidades, como é que ocorre a reflexão? E aí eu trouxe aqui um modelo, só para a gente fazer esse rápido comentário antes de seguir para exercícios, tá bom? E aí, meu povo, é o seguinte, o que você tem que se ligar? Você tem que se ligar que dentro do tubo, nós vamos ter aqui regiões de compressão, tá? Vou botar assim, compressão, e regiões de rarefação. Né? Ou seja, o que eu estou querendo chamar a atenção de vocês? Quando a gente tem a formação de uma onda estacionária aqui dentro, a gente também tem variações de pressão dentro do tubo. Então eu vou dizer para você o seguinte,
vou pegar um pouquinho mais claro aqui, você tem variações de pressão dentro do tubo, tá? Variações de pressão. Enquanto do lado de fora do tubo, o que você tem? Você tem a pressão atmosférica normal. Tá? Então você não tem grandes alterações na pressão no ambiente que está em volta, né, do seu tubo sonoro, da sua flauta, por exemplo. Tá bom? E aí o que acontece? Essa diferença aqui, tá? Essa diferença entre a pressão de fora e a pressão de dentro, já que dentro você tem uma série de variações de pressão e fora você tem uma pressão estável, essa diferença já é suficiente para fazer com que parte da onda sonora reflita dentro do tubo. Tá? E aí com isso a gente consegue formar um padrão estacionário. Então, como nós vamos ter diferenças das pressões de dentro e de fora do tubo, essas diferenças de pressão, em alguns momentos, vão funcionar como uma espécie de tampão e fazer com que algumas ondas voltem. Eu não vou dizer exatamente um tampão, porque senão seria um tubo fechado. E aí as propriedades, os harmônicos seriam completamente diferentes, como a gente viu agora há pouco. Tá bom? Então, é só para que você tenha essa ideia. Uma parte da onda reflete, né, dentro do tubo, exatamente por conta das diferenças de pressão dentro e fora do tubo sonoro. Bom? Então é isso, meu povo. Vamos para o exercício agora. E vamos aqui para a nossa primeira questão. Agora eu saio um pouquinho da tela para que a gente foque no exercício. Nós vamos aqui para um probleminha da UERJ, tá? Questãozinha lá da Estadual do Rio de Janeiro. O som do apito do transatlântico é produzido por um tubo aberto de comprimento L igual a 7 metros. Eu já vou destacar essa informação para a gente. Então, o comprimento do nosso tubo, 7 metros. Considere que o som no interior desse tubo propaga-se a velocidade de 340 metros por segundo. Normalmente esse vai ser o valor da velocidade do som, beleza, pessoal? E que as ondas estacionárias produzidas no tubo, quando o apito é acionado, têm a forma representada pela figura a seguir. Então está aqui o esquema, você está vendo aí nitidamente que nós temos a formação de um harmônico. Que harmônico é esse? A gente conversa daqui a pouquinho, tá bom? Então ele vai perguntar assim, ó, a frequência de vibração das ondas sonoras no interior do tubo será igual a quanto? Então ele quer a frequência de vibração. Vamos ver qual desses itens é o correto, né? E agora a gente vai para a nossa lousinha para seguir na resolução, tá? Você vê que aqui eu já separei a nossa imagem, né? A imagem da questão e aqueles dados que eu já tinha destacado no início. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer aqui? Primeira coisa, pessoal, é identificar qual é o harmônico, tá? E aí, para isso, a gente está falando de um tubo aberto. Então, você lembra que quando a gente falou do tubo aberto, as estruturas pareciam com um X, né? Um X um pouco ondulado. E aí, exatamente essa estrutura aqui, ó. Você nota que ela aparece duas vezes na figura, né? Se ela aparece duas vezes, nós estamos falando, então, daquele que é conhecido como segundo harmônico. E sendo o segundo harmônico, a gente já sabe que o valor do N é 2, beleza? Uma outra forma de você determinar o harmônico, no caso de um tubo aberto, poderia ser também contando o número de nós. Tá? Contando o número de nós aí você pode fazer associação com o harmônico. Enfim, esse dado aqui era importante porque agora é só aplicação de fórmula, galera. E aí o que nós vamos ter? Vamos ter isso aqui, ó. Comprimento 7, velocidade 340 e o N igual a 2. Então, vamos resolver. Como é que a gente vai resolver, né? Qual é a estratégia que a gente vai usar? A gente vai usar aquela fórmula, aquela que eu disse que você tinha que lembrar, né? Fn igual a NV sobre 2L, estamos falando de um tubo aberto, e a gente sabe que esse N vale 2. Então agora eu vou começar a escrever aqui, ó. F2 igual a N, que é 2, V, que é 340, dividido por 2 vezes 7. Tá bom? Então aqui o que a gente vai fazer? Esse 2 com esse 2 aí, você já pode cancelar, né? Vamos cancelar logo 2 com 2. Fica 340 dividido por 7. Quando você faz a conta, você vai descobrir um detalhe. Você vai descobrir que dá um número um pouco quebrado, tá bom? Então, você fazendo a divisão de 340 por 7 vai dar aí aproximadamente 48,57 Hz. 57 Hz. A gente pode arredondar esse valor, né, tirando aqui o 7, a gente pode arredondar esse valor para 48,6 Hz. Ok? E aí, com isso,
a gente tem sim a nossa resposta lá no item D de dado, tá bom? Então a gente vai voltar para o slide agora para a gente conferir essa questão, tá bom? Cuidado que aqui não é um 4, tá? Aqui é H de Hz. Então 48,6 Hz é o nosso resultado e a gente dá uma conferida e segue para a próxima questão. Então aqui, voltando para o nosso item, faltou aqui, né, os itens, né? A, B, C, D e E. Então nosso item seria o item D de dado, 48,6, a gente fez um arredondamento, e aí nós finalizamos a primeira questão. Vamos seguir adiante aqui para a segunda. Segunda questão diz assim: um músico resolve construir um instrumento de sopro utilizando um tubo aberto nas duas extremidades, com 75 centímetros de comprimento. Então, vamos começar marcando aquelas informações importantes, né? Primeiro que ele está dizendo que é um tubo aberto. Então a gente já vai começar a lembrar todas as ideias de um tubo aberto. Ele diz que são 75 centímetros de comprimento do tubo, então é a medida do L. Se ele consegue em um dado momento emitir sons na frequência de 680 Hz, pode-se dizer que esse som corresponde ao qual harmônico, né? Considerando que a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Então agora a gente volta para a nossa lousinha para resolver esse problema. Você vê que eu anotei todos os dados, ó, a frequência que ele tinha era de 680 Hz, velocidade de 340 metros por segundo, eu não sei qual é o harmônico, é o que ele está perguntando nos itens, e eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu fiz aqui, tá? Eu anotei o comprimento do tubo de 75 centímetros, mas veja que eu transformei. Eu transformei para 0,75 metros. Por que eu fiz isso? Porque a nossa frequência está em Hertz, Hertz faz uma referência a segundo, que é o que tem aqui, e na velocidade nós temos uma distância em metros, aqui que é o ponto-chave, tá? Então, como aqui é em metros, eu tenho que manter esse comprimento em metros, eu não posso ficar usando unidades diferentes para medir a mesma coisa, tá bom? Então, por isso eu fiz essa conversão. Bom, galera, do jeito que está aí, é bem tranquilo, é só você jogar na fórmula. Então, nós temos o quê? Nós temos que a frequência, né, é um tubo aberto, então eu já vou dizer logo que é NV sobre 2L. Quais são os valores que eu tenho para colocar aqui? A frequência é de 680 Hz, eu não sei que harmônico é esse, mas eu sei que dá 680 Hz a frequência. A velocidade, 340, dividido por 2 vezes L. E o nosso L vai ser 0,75. Vou esticar um pouquinho mais meu traço aqui. Bom, pessoal, para a gente sair um pouco rápido, né, um pouco mais rápido dessa questão, nota que 680 nada mais é do que o dobro de 340. Então a gente pode fazer um cancelamento logo desses dois. Aqui fica 1, aqui fica 2. E aí depois disso, como é que nós vamos fazer? Vamos botar detalhado aqui para você acompanhar. Eu vou ter então, no lugar do 680, o número 2, o N continua aqui, só que agora ele é vezes 1, vai continuar dando N, dividido por 2 vezes 0,75. Mas, gente, 2 vezes 0,75 é 1 meio, né? É 1,5. E aí o que eu vou fazer? Vou fazer o de sempre. Eu quero descobrir o N, multiplicar por 1 não vai mudar o resultado, vai continuar sendo N. Eu vou pegar só esse 1,5 e vou passar para cá. E aí na hora que eu passo esse 1,5, fica 1,5 vezes 2. 1,5 vezes 2, meu povo, dá exatamente 3, tá? Então o nosso N é igual a 3. Nossa conclusão é que se trata então do terceiro harmônico. E com isso, a gente finaliza a questão. Quando a gente chega aqui no item correto, nós descobrimos que se trata do item C de casa, é o terceiro harmônico. Nosso N deu igual a 3. Bom, vamos seguir adiante. Próximo probleminha é a questão do Enem, Enem 2015, Enem PPL 2015. Em uma flauta, as notas musicais possuem frequências e comprimentos de onda lambda muito bem definidos. As figuras mostram esquematicamente um tubo de comprimento L, que representa de forma simplificada uma flauta, em que estão representados em A, o primeiro harmônico de uma nota musical, comprimento de onda lambda A, em B, seu segundo harmônico, comprimento de onda lambda B, e em C, o seu terceiro harmônico, comprimento de onda lambda C, onde o lambda A é maior que o lambda B, maior que o lambda C. E aqui uma conclusão tranquila, né? Porque à medida em que a gente vai avançando nos harmônicos, a figura vai ficando mais complicada, né? A gente vai conseguindo colocar dentro do tubo mais ventres, mais nós, e isso implica numa redução do comprimento de onda. Vamos lá para o comando da questão, ali à direita, em cima.
Em função do comprimento do tubo, qual o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo harmônico? Ele quer saber o comprimento de onda da oscilação que forma o próximo harmônico. Então, vamos lá para a nossa lousinha para a gente trabalhar essa ideia. A gente vai lembrar um pouquinho aquelas coisas que nós falamos sobre o tubo aberto, sobre a formação dos harmônicos, né? Então, aqui nós temos o primeiro harmônico, aqui nós temos o segundo harmônico e aqui nós temos o terceiro harmônico, tá bom? Parece aquela estrutura do X que eu estava dizendo para vocês, né? Aqui fica um pouquinho mais difícil visualizar porque está só um pouquinho diferente a forma de representar. Mas veja, essa estrutura que você vê no primeiro, você vai ver se repetindo aqui 2 vezes no segundo, ó. Você vai ver essa estrutura se repetindo 2 vezes no segundo, você vai ver essa mesma estrutura se repetindo 3 vezes no terceiro. Então agora nós vamos para qual? Nós vamos para o quarto harmônico. E aí como é que a gente faz o quarto harmônico? Vou fazer bem simplesinho aqui a nossa barrinha, certo? E aí no quarto harmônico, pessoal, se aqui nós tínhamos dentro do tubo 1, 2, 3 nós, agora nós vamos ter 4 nós. Vou dar uma esticada aqui para ver se cabe tudo. Nós vamos ter 4 nós aqui dentro. Então eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. E aí como é que vai ficar a nossa figura? Vai ficar assim, ó. Você fez aqui, vamos fazer um ventre bem aqui, ó, entre os 2 nós, mais um ventre entre 2 nós, mais um ventre entre 2 nós. E agora a gente vai só de um nó para um ventre. Pronto. Nós temos 1, 2, 3, 4 nós. Isso aqui é aquilo que nós poderíamos chamar de quarto harmônico. Aliás, deixa eu escrever quarto harmônico em cima, para a gente riscar um pouquinho embaixo, tá? Quarto harmônico. E aí, pessoal, como é que a gente vai resolver esse problema? Bem simples, ó. Como a gente estava trabalhando aqui de meio e meio comprimento de onda, vamos seguir nessa linha para a gente manter o mesmo padrão de raciocínio, tá bom? A gente já falou que quando você tem uma onda estacionária, a distância de um vento para o outro, ventos consecutivos, claro, corresponde à metade do comprimento de onda. Então veja só, aqui eu tenho metade do comprimento de onda, aqui eu tenho metade do comprimento de onda, entre esses dois também. Considere que meu desenho não está na escala correta, né? Então algumas medidas estão aparentando ser menores aí, mas nas contas, né, na real, todas elas têm o mesmo tamanho, tá bom? Que corresponde a lambda sobre 2. O pedacinho, é claro, entre os tracinhos que eu fiz aqui, entre os ventres, tá bom? Resultado, pessoal, isso aqui também corresponde ao comprimento L do fio. Tá? Então, o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo para você que o comprimento do fio pode ser resumido por 1, 2, 3, 4 vezes essa estrutura que tem metade do comprimento de onda. Se eu fizer essa multiplicação, eu descubro que o meu L tem quanto? Tem exatamente, se eu cancelar 4 com 2, né? 4 dividido por 2, aqui sobra 1, aqui sobra 2, fica 2 vezes o comprimento de onda. 2 vezes lambda. Só que não é esse resultado que ele quer, né? Ele quer, na verdade, o comprimento de onda em função do L. Então, para a gente poder fazer essa relação, nós vamos pegar e deixar o lambda sozinho. Deixa eu botar o lambda aqui. Nosso lambda vai ficar sozinho. E para isso eu tenho que passar o 2 para o outro lado. Então nós vamos ter o L dividido para 2. Pronto, pessoal. O comprimento de onda da onda estacionária aí, nesse quarto harmônico, vai corresponder ao comprimento do tubo dividido por 2. E aí nós vamos lá para os itens. Voltando para a questão, a gente encontra o L sobre 2 exatamente aqui no item C de casa, tá bom? Então essa aqui seria a nossa resposta, L sobre 2, que é exatamente o quarto harmônico. Vamos seguindo adiante. Vamos para a quarta questão. Quarta questão é a questão da PUC. Já vou preparar aqui o marca-texto para a gente pontuar as informações. Diz assim: uma proveta graduada tem 40 centímetros de altura e está com a altura no nível de 10 centímetros de altura. Isso aqui está na figura, então eu vou deixar para analisar depois, não vou nem marcar essa informação agora. Um diapasão de frequência 855 Hz, vibrando próximo à extremidade aberta da proveta, indica ressonância. Quando ele diz que um diapasão vibrando lá indicou ressonância,
significa que você vai escutar um som muito forte daqui desse tubo. Tá? E qual é a consequência? Aliás, isso é consequência do quê? Né? O que isso significa? Isso significa que eu vou ter a formação de uma onda estacionária aqui dentro, de um harmônico. Ele vai continuar dizendo, uma onda sonora estacionária possível é representada na figura abaixo. Ele quer saber qual é a velocidade do som nessas condições em metros por segundo. Então já indicou para a gente qual é a unidade que a gente tem que trabalhar. Tá bom? Outra coisa que eu quero que você tenha cuidado, né? Perceba aí que se trata de um tubo fechado. Ele é fechado aqui. Nesse caso, quem funciona como um tampão é a água mesmo. Você vai subindo a coluna de água, é como se você tivesse uma tampa aqui que você fosse regulando a altura. Então vamos para a nossa lousinha com essas informações aqui. E aqui na nossa lousinha eu já deixei aqui o desenho, para a gente analisar, né, que harmônico é esse e tal. A frequência de 855 Hz, ele quer saber a velocidade. Bom, pessoal, aqui é o seguinte, primeira coisa, é um tubo fechado, né? Então vamos analisar aqui o comprimento, ó. Primeira coisa que dá para a gente saber logo é o comprimento do tubo. Nesse caso, eu disse para vocês que a água funciona como uma tampa, então essa parte aqui de baixo, ó, não conta, ó. Isso aqui você não conta. Só conta do 10 até o 40. Ou seja, o comprimento L do nosso tubo vai ser de 30 centímetros. Mas lembra que o enunciado disse que a resposta deve ser em metros por segundo, né? A velocidade deve ser em metros por segundo? Então eu vou dizer que o nosso L aqui vale 0,3 metro, beleza? Só desloquei a vírgula duas casas. O que mais que a gente pode fazer aqui? A gente pode também identificar logo qual é o harmônico. Tá? E aí eu lembro a vocês que quando a gente apresentou o harmônico do tubo fechado, ele parecia um C. Né? O primeiro harmônico parecia essa estrutura aqui, ó, esse C. E aí, se você notar bem, essa estrutura aparece repetida 3 vezes. Então, nós temos aqui o N igual a 3. N igual a 3 porque a gente reconhece aqui o terceiro harmônico. Tá? Uma coisa que é muito útil, né, para você partir, né, é você saber o primeiro harmônico. Você identificar bem, bater o olho, esse é o primeiro harmônico. Porque os outros vão ser só repetições do padrão do primeiro. Então, identifica que esse é o terceiro harmônico e a gente segue para a resolução. Aqui, pessoal, é a aplicação de fórmula mesmo. Você vai usar aquela fórmula do tubo fechado, que é a frequência, né? Frequência do enésimo termo, é NV sobre 4L, não é 2L como era nos outros casos, né? Nas cordas vibrantes e nos tubos abertos. Então a gente vai começar a dar nome aos bois, né? A nossa frequência é de 855 Hz. O nosso N é 3, porque se trata do terceiro harmônico. O V é o que nós queremos descobrir, dividido por 4 vezes 0,3. O que dá para fazer logo de cara? Dá para você cancelar 3 com 0,3. Divide todo mundo por 3. Então aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 0,1. Desse modo, o que você tem? Você tem aqui, então, 855 igual 1 vezes V vai dar V, dividido por 4 vezes 0,1 vai dar 0,4. E aí o que a gente faz? A gente pega o 0,4 e passa multiplicando aqui. Tá? Então vamos encaminhando o final da nossa questão. Resultado, a velocidade vai ser 855 vezes 0,4. Então nós vamos puxar aqui, para a gente colocar já a resposta final. Se você multiplicar 855 por 0,4, o resultado que você vai chegar é exatamente 342 metros por segundo. Com isso, a gente chega na resposta da questão. Você vê que para resolver esses problemas, foi importantíssimo a gente saber a fórmula da frequência e saber identificar em que harmônico nós estávamos, né?
em boa parte das questões com isso, tirando aquela do Enem, que a gente fez mais aquela análise comparando o comprimento de onda com o comprimento do tubo. Aí a gente usa basicamente a identificação do harmônico e a fórmula da frequência para resolver os problemas. Então, nossa resposta é 342 metros por segundo. Vamos voltar para o slide. E aqui no slide, a gente descobre que o gabarito é o item C de casa, 342 metros por segundo. Vamos para a nossa última questão da aula de hoje, desse vídeo, que é essa questão lá de São Paulo, que diz assim, ó, a figura representa uma onda estacionária que se forma em um tubo sonoro fechado. Tubo sonoro fechado. Então, já vou voltar aqui para o meu marca-texto, para a gente marcar essa informação. Tubo sonoro fechado. A gente já sabe que é o NV sobre 4L. A velocidade de propagação do som no ar é de 340 metros por segundo. Ele quer saber a frequência do som emitido pelo tubo. Então nós vamos analisar aí. Na figura nós temos uma informação importante. O comprimento do tubo é de 1,2 metros, né? 1,20. Então vamos lá para a nossa lousinha para a gente resolver essa última questão. E a gente chega aqui na nossa lousa já com as informações importantes. Eu vou só adicionar uma aqui. O comprimento do tubo aqui na figura já está indicando para a gente que é 1,2 metro. Tá? Eu vou deixar 1,2 mesmo. O que a gente tem que fazer agora? Fazer aquele trabalho de sempre, identificar qual é o harmônico. Aí você olha e diz assim, mas ainda tem parece que tem um pedacinho da onda aqui fora do tubo. Eu vou levar ele em consideração? Não. É só o que está dentro do tubo, tá, pessoal? Então isso aqui você ignora. O que a gente vai fazer? Lembra que quando nós temos um tubo fechado, como é que a gente identifica o primeiro harmônico? O primeiro harmônico parece um C. É isso aqui. E se você olhar bem, essa estrutura aparece mais duas vezes, ó, bem aqui e bem aqui. 1/4 de comprimento de onda, né? Então nós temos, né, desse jeito fica fácil a gente reconhecer que nós estamos falando do terceiro harmônico novamente. Tá? Terceiro harmônico. Então eu vou botar o N igual a 3. Esses são os dados que nós temos. Então a figura servia para você identificar o comprimento do tubo e perceber que se tratava do terceiro harmônico, N igual a 3, e com isso é só a gente aplicar na fórmula mais uma vez. Ó. Eu vou colocar aqui que a frequência do harmônico, do enésimo harmônico, é NV sobre 4L. E vou começar a colocar os termos que faltam. Então a gente está falando do terceiro harmônico. Eu vou deixar só F mesmo, mas a gente sabe que é o F3. O N vale 3, o V vale 340, dividido por 4 vezes L. O L é 1,2. Então o que a gente pode fazer agora? A gente pode simplificar um pouquinho, podemos fazer alguns cancelamentos, até chegar no resultado. Eu vou começar cancelando 340 por 4, tá? Dividindo 340 por 4, aqui vai dar 85, dividindo 4 por 4, fica 1. E aí fazendo aqui 3 vezes 85, a gente chega no resultado de 255, dividido por 1,2. Fazendo essa divisão por 1,2, nós chegamos nesse resultado aqui, ó. A frequência é igual a 212,5 Hz. Essa aqui é a nossa frequência, 212,5 Hz. E aí talvez você se atrapalhe um pouquinho na hora de olhar para os itens, né? Ou pelo menos bata uma leve dúvida na hora de marcar. Vamos voltar aqui para o slide para você entender o que eu estou querendo dizer. Não tem exatamente 212,5. Tem 212, que é o item que eu vou marcar como correto. Só que aí você pode até marcar porque está parecido e tal, mas pode bater aquela dúvida, aquela insegurança, né? Mas será que eu fiz a conta certa? Bom, tem um detalhe aqui no enunciado que a gente vai destacar. Ó. Ele diz que o resultado é aproximado. Ele pergunta quanto é que é a frequência aproximadamente. Então, toda vida que a questão te perguntar um resultado aproximado, muito provavelmente, quase que certamente, você não vai conseguir chegar num resultado preciso. Então você vai chegar no resultado e vai procurar o item mais próximo para marcar como opção correta. E com isso, meu povo, nós terminamos a aula de hoje.
onde nós falamos aqui sobre tubos sonoros. Próxima semana a gente volta com mais vídeo. Estudem, façam questões, mandem suas dúvidas. Esse projeto Ligadíssimos do Enem, a gente se comunica lá pelo Google Sala de Aula e vou disponibilizar esses slides lá para vocês também, tá bom? Então é isso, galera. Um grande abraço e até a próxima semana.